Eu separei para falar hoje a respeito da análise institucional do Lorô. A gente está usando o livro de análise institucional dele, que tem palestras que ele deu na UERJ. A gente tinha conversado a respeito do segundo ponto ou segundo encontro que tem nesse livro. Eu gostaria hoje de falar do quarto encontro que tem nesse livro. Esse quarto encontro, ele passa por alguns conceitos que eu acho bem importantes. Ele fala bastante a respeito do diário. Eu quero conversar um pouquinho a esse respeito e conversar a respeito de alguns conceitos usados o tempo todo no trabalho de análise institucional, tá? Então, vou começar pela ideia de implicação, que eu sei que implicação é uma palavra que vocês ouvem bastante e muitas vezes até usam. O que a palavra implicação lembra a gente, né? Lembra implicância. Quando a gente fala que alguém está implicando com a gente, quer dizer que essa pessoa está pegando no pé, quer dizer que essa pessoa está insistindo em alguma coisa, está insistindo que a gente aceite alguma coisa, que a gente recuse alguma coisa, que a gente tome uma posição, tenha um determinado comportamento, né? A ideia de implicação passa por aí no sentido de que estar implicado com a instituição é estar ali com vontade de trabalhar. Esse é o primeiro passo, tá? Esse é o primeiro passo. Mas estar com vontade de trabalhar não necessariamente é uma vontade de trabalhar que tenha relação com a análise institucional. A gente pode estar com vontade de trabalhar por outras razões quaisquer, mas não necessariamente para fazer uma análise institucional. A implicação da análise institucional, ela é esse compromisso que eu tenho com o meu trabalho dentro da instituição, mas é um compromisso em que eu me disponho a me transformar enquanto ator institucional, ou seja, enquanto alguém que atua nessa instituição e dela faz parte de alguma forma, e transformando a mim mesmo, o que implica transformar a minha conduta, os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha postura, a minha ética, o meu jeito de enxergar as coisas ali, transformando então a mim mesmo, eu transformo o meu meio, eu transformo o meu entorno social, eu alcanço a instituição com isso. Mas falando assim, pode às vezes levar a gente ao erro de pensar que se trata então de uma transformação subjetiva, alguma coisa lá dentro, assim, e que só eu sei que está acontecendo. Não. Transformar o meu papel, a minha atuação dentro da instituição, de maneira que atinja a instituição, é algo concreto, tá? É algo material. Então, não é algo assim que está só na ordem do meu pensamento ou até mesmo da minha fantasia. Isso está na ordem das minhas ações, da minha prática profissional. Essa é a verdadeira implicação. Então, é eu atuar para a transformação dessa instituição. É que, se a minha atuação não transforma a mim mesmo, ela não vai transformar a instituição também. Né? Eu posso, muitas vezes, fingir para mim mesmo que eu tenho uma atitude de implicação, em que eu estou querendo realmente transformar a instituição, mas isso ser uma espécie, assim, de auto-engano. Por quê? Porque a minha atitude ali dentro não está transformada. Acontece que se minha atitude dentro da instituição não estiver em transformação também, eu acabarei reproduzindo atitudes, relações, formas de estar na instituição que não são transformadoras, que não são promotoras de autonomia dos indivíduos e da instituição, que não transformam a instituição para algo mais humano. Eu posso estar ali até convencido de que minha atitude é de implicação, mas ter uma atitude meramente de burocrata, de alguém que só manda fazer as coisas, de alguém que se apega às regras da instituição e não tem flexibilidade nenhuma, não consegue ter jogo de cintura para as diversas situações que essa humanização exige, porque humanizar exige esse jogo de cintura, essa flexibilidade.
Existe que eu saia de uma postura monológica, em que só eu falo, e passe para uma postura dialógica, em que eu dialogue com as pessoas e com tudo que compõe a instituição, não é? Se eu insisto na ideia de que implicação é pura e simplesmente fazer a instituição funcionar, eu estou cometendo um erro enorme. Isso não é implicação. Isso não é. Não é implicação pensar assim, então eu vou dar minha vida, vou passar 24 horas pensando na instituição, eu vivo só para isso, e isso é implicação, isso eu estou fazendo um bem para a instituição. Não necessariamente. Não necessariamente, porque daí ocorre um erro da pessoa confundir-se com a instituição. Tem gente que chama isso de sobreimplicação, sabe? A pessoa, ela vive a instituição e aí ela passa a confundir-se com a instituição. A ponto de ela dizer, por exemplo, sem mim essa instituição não anda, sem mim isso daqui desaba, sem mim isso aqui não funciona. E é uma falha extremamente comum, extremamente comum. Às vezes a gente pensa, né, que esse erro da sobreimplicação é aquela gente, só aquelas pessoas assim, que já trabalham há 40 anos no mesmo lugar, sabe? Que acha que é dono do lugar. Não, acontece com a gente o tempo todo, a gente tem esse pensamento assim, que sem eu, esse lugar não funcionaria, né? É claro que tem figuras que são mais importantes ou mais centrais para uma instituição do que outras. Na verdade, tem sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se colocar nesse lugar de sobreimplicação, que inclusive tem consequências ruins para nós individualmente, né? Na sobreimplicação, a pessoa não descansa, ou pelo menos tenta se manter o tempo todo trabalhando pela instituição, tenta se manter o tempo todo em ação ali, querendo fazer tudo, né? A pessoa tem aquela atitude de galinha choca que não quer deixar nada escapar, não quer deixar nenhum detalhe escapar, quer cuidar de tudo. Não dá para cuidar de tudo. A instituição é uma coisa muito grande, tem muita gente, não dá para a gente ter poder sobre tudo. E a tentação de ter poder sobre tudo é justamente um dos elementos contra os quais a análise institucional trabalha. A análise institucional trabalha contra essa centralização do poder na instituição, contra essa centralização da organização da instituição. A análise institucional trabalha para quê? O poder e a organização da instituição se dilua de maneira que todos possam participar. Se eu estou sobreimplicado, mesmo que eu seja um analista institucional, ou acredite ser, ou tente ser, eu vou acabar concentrando nas minhas mãos e vou exercer esse poder centralizado, né? Muitas vezes que acontece de ser na maior das boas intenções. Ah, mas se eu não fizer, ninguém faz. Ah, mas se eu não me mobilizar, ninguém faz. A gente comete esse erro com frequência, tá? Todo mundo comete. Mas acontece que, de fato, às vezes a gente percebe, né, que depende de um ou dois para alguma coisa andar. Vocês veem isso até mesmo em trabalho em grupo, né? Às vezes, assim, tem um grupo lá de 4 ou 5, se você não fizer, o grupo não funciona, o trabalho não vai ficar feito. Ok, às vezes a gente, então, se sobreimplica momentaneamente porque a gente tem o prazo, a gente tem a data, né? A gente tem, enfim, a data limite ali para fazer aquela atividade, aquele trabalho, entregar aquele trabalho, sei lá. Mas, no nosso trabalho de análise institucional, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é um aprendizado importante que os nossos grupos, que as outras pessoas na instituição participem da elaboração das coisas, do desenvolvimento das atividades, mesmo que isso tome tempo, mesmo que isso faça com que os resultados demorem, mas é preciso que participem, porque isso também é parte do processo de análise institucional. É parte do nosso processo de atuação na instituição, de transformação dessa instituição. Então, por mais que pareça difícil, às vezes dá uma agonia, né? Que a gente diz assim, meu Deus, não está andando, né? Tem momentos, sim, da gente tomar a dianteira e falar assim, ó, não está andando, então eu vou na frente. Tem. Mas
boa parte dos momentos, a gente vai precisar, então, se policiar para permitir que o grupo e a instituição vivencie o seu próprio processo. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Do ensino, da educação de forma geral, né? Então, vamos fazer bandeirinhas de São João, com o segundo ano do fundamental, 7 aninhos. E aí, a atividade, que é uma atividade meio ingênua, né? Ela pode ser interessante, né? Então, criança de 7 anos, vamos pegar a tesourinha de ponta redonda, vamos recortar a bandeirinha, vamos recortar homenzinhos, vamos recortar, sei lá o quê, né? Balõezinhos. Então, você está desenvolvendo a habilidade motora fina, né? Motricidade fina dessa criança. Legal, muito bem. Mas cada criança tem seu ritmo. Aí tem a criança que, sabe-se lá por quê? Tá um pouco mais devagar, tá desajeitada, a bandeirinha tá feinha. Aí a professora perde a paciência, vai lá assim, ai, vem cá, ô Josézinho, vem cá, Zezinho. Aí corta, assim, e corta para ele. Né? Porque, ai, coitado, né? Ficou feinho, os outros vão ver, então eu faço para ele, né? No afã, então, até às vezes com uma boa intenção de que não fique feio para ele, né? A festa junina está chegando e tem que ficar pronto. Então tá. Porém, nisso você pode ter dificultado a vivência de um processo de aprendizagem, de desenvolvimento cognitivo e motor importante para aquela criança. Vocês estão entendendo? Ela pode levar um pouquinho mais de tempo, mas ela precisava passar por aquela experiência de aprender a cortar a bandeirinha, o balãozinho, que aquilo é importante para o desenvolvimento dela, mesmo que ela demore um pouquinho mais. E aí, nesse momento de sobreimplicação, a tia foi lá e cortou para o Zezinho, o balãozinho, né? Esse é um exemplo muito simples, mas que é extremamente corriqueiro, de momentos de sobreimplicação, né? No nosso grupo, vocês vão ver nos grupos, seja com aluno, seja com professor, com pais, funcionários, outras instituições. Então, você tem uma proposta e a proposta, você pensava que ia tomar um encontro, uma oficina de 50 minutos, 45 minutos. E o que acontece? Aí, o grupo está indo muito devagar. E aí toma uma segunda oficina. Aí a gente tem que analisar essa situação, mas sem tomar a dianteira e sair fazendo as coisas. Por quê? É o processo do grupo, ele mesmo fazer as coisas. É um princípio, a gente, nessa nossa forma de trabalho, meio que emprestado dos grupos operativos do Pichon Riviere, né? Que é o quê? Existe a tarefa tem que ser cumprida pelo grupo. Não pode solicitar auxílio externo e não pode o facilitador ou o oficineiro fazer pelo grupo, né?